Eu queria estudar o conceito de desejo porque eu acho que ele é inerente à nossa existência no geral. Ou seja, o desejo tem a ver com as forças que nos puxam para fazer coisas, não é? Pronto. E obviamente que há muitas conceptualizações em torno do tema. É um tema muito abrangente, que já foi estudado por muita gente. É usado de formas às vezes muito abusivas o termo desejo, ligado a coisas como erótica, ligado a coisas como a vontade, ligado a coisas como... E, mas eu sinto que o desejo está muito presente em alguns contos que eu fui lendo, o tema do desejo, num sentido mais lato, começando pelo Barão com que fiz o espetáculo aqui há uns anos. E é um tema que me interessa porque tem muito a ver com uma ideia de pulsão interior que surge nesses contos e com a qual eu me identifico. Portanto, ao ler alguns dos textos que tenho usado como base para estas criações, senti que havia uma espécie de uma ideia de presença quase subterrânea naqueles contos meio fantásticos. E, e uma coisa que está muito presente em contos exatamente desta época, do final do século XIX. E que também temos muito em contos de teatro, como no próprio Chekhov, aquela ideia do subterrâneo que está na história que se vai sendo contada. E eu quis trazer isso ao de cima, perceber como é que podia estudar o tema do desejo com atores, porque eu acho que o teatro é muito feito de desejo. E por isso quis juntar a história, o contar as histórias, com o trabalhar desse conceito em cima do palco. O Barão foi um início. Eu li o Branquinho da Fonseca, gostei imenso do texto e senti que, para além da história daquele excêntrico barão e daquele normalizado inspetor, havia qualquer coisa mais. Além disso, havia uma espécie de uma terceira personagem que não estava presente. E foi isso que eu explorei com atores e trabalhei com os atores no sentido de perceber como é que eles, atores, surgiam ao contar a história, de que forma é que eles tinham que investir para poder contar a história, investir-se a partir deles próprios. E desde então senti que precisava trabalhar um pouco mais a ideia de como é que o corpo podia surgir nesse trabalho. Depois desse trabalho exploratório que comecei com o Barão, senti que agora queria passar à fase seguinte e trabalhar o corpo enquanto chave de leitura daquilo que está em nós. E o Gorla é um conto do Guy de Maupassant muito interessante, porque o Guy de Maupassant foi um contista do final do século XIX, que aliás inaugurou um pouco este formato do conto. Tem muitos contos engraçados, interessantes, e este fala sobre um homem que é visitado por um espectro. E eu senti que havia aqui também uma duplicidade, podíamos ter uma duplicidade de leitura, ou mais do que uma tripla, uma quádrupla leitura, olhando para o conto não como um conto fantástico somente, mas como uma espécie de fotografia do seu tempo, o século XIX, o virar para o século XX, uma espécie de medo do devir do que vinha aí, o descobrir das ciências do psiquismo, uma série de filósofos a pensar sobre este tema do desejo, desde o Schopenhauer um bocadinho antes, depois o Nietzsche, e havia uma série de coisas ali que de repente fazia uma espécie de tempestade perfeita em torno do tema, e do qual o Orla fazia eco. Portanto, no Orla aparecem personagens que têm a ver exatamente com este pulsar do tempo, pulsar daquela altura, daquela sociedade que estava com um certo medo daquilo que vinha aí. E de que forma é que aquilo poderia ser uma ameaça para nós enquanto seres humanos, o descobrir do interior ou não. E foi por isso que eu peguei no Orla como uma espécie do passo seguinte. E como o corpo estava presente no texto, pensei assim, isto é a ótima oportunidade de trabalhar o corpo dos atores e entrar um pouco pela dança e continuar a trabalhar no teatro. Pronto, o espetáculo parte do pressuposto então de que temos que contar uma história, tal como acontecia no Barão, uh, mas com uma preocupação grande de perceber qual é que é a nossa ligação com o corpo que conta a história. Eu, de alguma forma, tenho procurado trabalhar dramaturgicamente muito a ligação entre texto e corpo e de perceber como é que o corpo surge. E é engraçado que o próprio Schopenhauer, que falava muito da ideia do desejo enquanto vontade, que nós não podíamos controlar, nós não tínhamos de forma alguma livre arbítrio, porque havia uma vontade muito interna da qual o corpo era a chave da leitura. Portanto, como se o corpo, de alguma forma, fosse a forma de verificarmos o que é que está, de facto, a acontecer. Claro que depois ele foi contrariado pelo Nietzsche a seguir e depois entrou o Freud ao barulho e há uma série de coisas interessantes sobre isso, mas, de alguma forma, o Orla agora, este espetáculo agora, questiona esse lugar de como é que eu, ator, performer, me aproprio de uma história e como é que relaciono o meu corpo com a procura do personagem. Como é que eu procuro este homem estranho deste conto com o meu corpo? O que é que o texto me pode dar e não me pode dar? Mas continuamos a contar uma história.
Portanto, isso é uma coisa que eu tentei manter no espetáculo, é a ideia de que estamos a contar uma história. Mas, ao mesmo tempo que estamos a ver a história a desenrolar, estamos a ver outro lugar dos próprios atores a questionarem o que estão a fazer, mas desta vez com o corpo. E, para além disso, também temos uma espécie de zona entre a personagem e o ator, que é a do performer, que instalámos ali, e contamos um conjunto de histórias que nada têm a ver com a história do Orla, pelo meio, e tentamos que isto não fique uma grande misturada. Bem, desejo, a base, e verdade, e real. Porque foram conceitos que acabaram por surgir e que tivemos que trabalhar com eles, necessariamente. Ao estudar alguns temas, tivemos que trabalhar com esta ideia do que é, o que é que não é real. Porque nesta coisa do consciente e do inconsciente, há muito esta ideia de que será que há um lado de lá que é mais real do que aquilo que nós estamos a vivenciar. Aflorámos um pouco isso no Barão e agora exploramos um bocadinho mais isso agora quando fazemos o Orla. Eu acho que cada vez que fazemos um espetáculo fazemos imensas perguntas e depois no final acabamos sempre de ficar com mais, não é? Eu acho que eu gosto é de ver o processo da continuação. Eu sou uma espécie de. Eu faço estes espetáculos para eu estar nos ensaios, para eu poder ver aquilo que acontece, para ver aqueles espetáculos todos que são cada ensaio e perceber, engraçado, como é que este ator conseguiu ir buscar e ser contaminado só com um gesto de repente. Está ali, ele está ali. Uau, só estou eu a ver isto. Espero bem que conseguir trazer isto para a cena e mostrar às outras pessoas. Estão a ver? O ator estava ali e encontrou de repente o Orla naquele gesto, foi só um pequeno gesto do braço e encontrou. E isso é maravilhoso. Está a ser duro, porque estes processos de pesquisa e nós estamos a escrever ao mesmo tempo que estamos a criar, mas eu estou a escrever o guião e está quase no fim, né? Estamos a uma semana de estirar, portanto está praticamente terminado. Mas é um processo duro porque depois temos vários criativos muito talentosos no som, o Pedro Freixo a fazer o som maravilhoso, o Mário Jerónimo Negrão está a propor uma ambiência audiovisual também muito bonita, a Sara Franqueira é uma cenógrafa incrível que está a propor um dispositivo cénico que se expande e que se move durante o espetáculo, e depois temos os atores que são atores criadores comigo, quer dizer, este espetáculo só é assim porque tenho atores que são muito criativos, portanto tenho o João Gaspar, é? O Vítor Alves da Silva, a Alice Medeiros e a Marta Rijo, que é bailarina, e tenho comigo a Inês Tarouca, que está a fazer apoio à criação. Portanto, todos eles, e ainda a Manela Brantes na luz, que todos eles estão a trazer uma espécie de input criativo que depois eu acho que o que é difícil aqui é tentarmos casar as ideias, porque se falarmos em desejo, todas as pessoas têm uma ideia muito concreta do que é. E, portanto, assumem que o espetáculo vai ser sobre isto ou sobre aquilo. Então é preciso nós falarmos e conversarmos muito e percebermos o que é que nós queremos trazer, que inquietações é que são estas que queremos trazer ao palco. E, de alguma forma, todas estas pessoas, nas suas diferentes, digamos, nos seus diferentes métiers, vão ter que tentar criar uma coisa em conjunto. E é isso que está a acontecer. Tenho umas ideias, mas eu não posso revelar porque elas são tão pouco, elas nem sequer quase têm nome. Eu penso muito por imagens, estás a ver? Eu penso muito, sei lá, leio um livro ou vejo uma cor e esta cor, pensei, não, o espetáculo tem que ser com base nesta cor. Eu penso muito no branco enquanto base para o espetáculo, para o 3, para o fim do tríptico e, portanto, acho que vai ser algo com base em branco. Eu não consigo dizer mais nada, é só isso. Pronto, eu sempre estar num período com muito trabalho, porque nós temos, para além das atividades que estamos a fazer cá em Lisboa, estreámos há pouco tempo um espetáculo do Filipe Abreu na Malaposta, a Barca dos Loucos, e vamos estrear agora este aqui o Orla, aqui no Armazém 16, e temos tido um projeto pedagógico que também acabou há semanas, aqui com quase 700 crianças de Marvila. Trabalhámos, por causa da pandemia, sentimos que os jovens e os adolescentes estavam todos muito, e as crianças foram muito impactadas. Então trabalhámos o teatro enquanto forma de voltarmos a relacionarmos e queremos ver se conseguimos manter este projeto para os próximos anos. E paralelamente a isso, temos um projeto financiado pelos EA Grants a ocorrer no Concelho de Mértola, na mina de São Domingos, mais especificamente, numa localidade com um passado histórico muito grande relacionado com a exploração mineira. E é um sítio incrível e temos uma programação de 1 ano e meio com muitos espetáculos, com artistas internacionais e nacionais, alguns locais, que estão a propor uma programação sempre feita com a comunidade. Portanto, durante 1 ano e meio vamos estar a trabalhar várias áreas artísticas,
com artistas convidados e com a comunidade. Portanto, visitem, que aquilo é incrível. O desejo para o teatro, para mim, é que o teatro chegue a mais pessoas. Nós, no Chapa Torta, tentamos, de alguma forma, que poder maravilhar pessoas a vir ao teatro, porque eu sei muitas vezes acontece-nos quando fazemos alguns projetos, nomeadamente com crianças e jovens, que os próprios jovens e os professores às vezes vêm ter connosco e também querem fazer, e também querem experimentar esta coisa, e também querem perceber, ou então ficam confundidos, o que está ali a acontecer não é algo que eles esperavam, porque às vezes estão habituados a uma ideia de teatro diferente, e o que eu acho que o teatro deve fazer é chegar a mais pessoas, porque se as pessoas forem ver e estiverem ali, ou até no processo de criação, de certeza que vão ficar maravilhadas e vão querer fazer.